Sempre alerta, eu me chamo Érica Tereza, sou teóloga formada, mãe de escoteiros, sou escotista do ramo escoteiro do 5º GEABERG PE. Bom, fui desafiada aqui para falar um pouco sobre grandes líderes religiosos. Vamos começar com um pouco de história. Em seu último censo, o Brasil foi considerado um país cristão. Sim, 87% de sua população se considera cristão. Mas só que no último Constituição Republicana de 1891, o Brasil foi considerado um Estado laico. Sim, ele é um Estado laico porque você é livre para escolher a sua religião, se quer seguir ou não. E é por isso que não tem perseguição religiosa no Brasil. Bom, vamos começar falando sobre as religiões que nasceram de Abraão. Elas são religiões monoteístas porque crê em um só Deus. Abraão, ele teve 2 filhos. Ele teve Ismael e Isaac. Isaac foi o filho da promessa. Ismael deu início ao islamismo. O islamismo crê que Deus é Alá. Alá deu a Maomé, seu profeta, um livro. E esse livro é o Alcorão. E eles seguem o Alcorão como livro de fé e prática. Indo para Isaac, nós temos o judaísmo. Deu início ao judaísmo. Bem, o judaísmo tem Deus como Jeová. Eles têm os 5 primeiros livros da Bíblia que nós conhecemos, que é o Torá para eles. O Torá foi escrito pelo Moisés, um líder muito respeitado por eles. Jesus veio do judaísmo. Daí nós entramos na próxima religião, que seria o cristianismo, que nasceu de Jesus. O cristianismo crê em Jesus como o Filho de Deus enviado ao mundo para salvar o mundo dos seus pecados e que ele vai voltar. Para os judeus, Jesus foi apenas um profeta, um homem muito sábio. Continuando no cristianismo, o cristianismo tem 2 braços. Nós temos o catolicismo, católicos, apostólicos e romanos, que eles creem no livro da Bíblia, no seu livro de fé e prática. Eles creem, como cristão, eles creem também que Jesus veio ao mundo para dividir o mundo, antes de Jesus e depois de Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo é o Messias enviado. E então, eles creem também no Papa como pai da igreja, o sacerdote, aquele que recebe a mensagem de Deus e transmite aos seus fiéis. Continuando, nós temos o protestantismo, que nasceu do cristianismo também, que crê em Cristo. Bem, o protestantismo nasceu em 1517 com um padre chamado Martinho Lutero. Sim, o padre Martinho Lutero, ele leu a Bíblia e ele escreveu 95 teses. Essas 95 teses questionavam a Igreja Católica Romana e por isso nasceu o protestantismo. Ele também foi responsável para fazer a primeira tradução da Bíblia em alemão. O protestantismo também é importante, eles creem na Bíblia como a sua regra de fé e prática e crê em Jesus também. E dela nasceu tantas outras igrejas que nós conhecemos, como a Assembleia Batista, a Ortodoxa, entre outras. Continuando, nós vamos falar sobre matriz africana. Sim, todos nós sabemos que os negros, quando escravizados, que vieram da África, eles vieram com sua religião na mente. E naquele tempo o Brasil ele era um país católico. Então, como eles faziam para cultuar as suas entidades? Dessa forma. Enquanto eles cozinhavam, eles estavam lá fazendo as suas adorações. Enquanto eles jogavam capoeira é uma dança. Então, enquanto eles estavam cultuando os seus deuses, as suas entidades. Mas quando os senhores da Casa Grande iam lá ver o que era aquela aglomeração que estava acontecendo, o que eles viam? Eles viam um povo alegre, dançando, comendo, cantando, e viam os santos católicos. Então eles entendiam que eles estavam cultuando os santos católicos do jeito deles. Só que o que estava por trás era as entidades. Eles estavam cultuando as suas entidades. E daí nasceu todas as religiões afro-brasileiras. Agora nós vamos para a filosofia de vida. Sim, nós vamos falar de 2. Nós vamos falar do espiritismo e nós vamos falar do budismo. Espiritismo, como já falei, filosofia de vida. Então,
O Espiritismo nasceu de Allan Kardec. Allan Kardec entendeu que o homem tinha espírito e que quando ele morria, ele ia para dois lugares, para o purgatório e para o paraíso. No purgatório, primeiramente ia para o purgatório para você rever a sua vida. Se você foi uma pessoa boa, se você foi uma pessoa boa, seu espírito evoluiu, você ia direto para o paraíso. Senão, você teria a chance de uma reencarnação, voltar à Terra e ser uma pessoa melhor do que você já foi. E por isso tem aquele ditadozinho que fala assim, em uma outra vida eu acho que eu fui rica, não é? Vamos falar agora do budismo. O budismo veio para o Brasil no século XIX com os japoneses, a imigração japonesa. De lá para cá foi diminuindo um pouco devido aos casamentos, mas está na cultura, intrínseco na cultura japonesa. O que eles acreditam? Eles acreditam que o homem ele evolui, né? Ele precisa trabalhar a sua mente, buscar a paz interior, não se envolver com essas coisas. Eles buscam ser uma pessoa melhor. Existem os mosteiros, existem os monges que vivem só para isso, faz voto de silêncio. E um grande mestre e alguém que eles se inspiram para isso é o Buda, né? Buda, ele foi essa pessoa que conseguiu isso. E Buda, ele escreveu várias frases. Tem uma frase que eu separei para vocês aqui, que diz assim: a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. E eu acabo com esse pensamento, que vocês possam entender um pouco do que foi dito e refletir sobre o que Buda falou. E vamos para a atividade, né? Sempre alerta.